Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje vamos falar um pouco sobre transformações da matéria. A gente sabe que a matéria ela pode sofrer transformações tanto físicas como químicas, né? As transformações físicas vão ser aquelas transformações que não vão alterar, né, a composição da matéria, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quando a gente congela a água, né? Quando a gente solidifica, a gente está fazendo uma transformação física, só que a gente não está alterando, né, a composição da água, né? A água ela não deixa de ser água porque ela se solidificou. Já quando a gente fala de transformações químicas, aí a gente tem a produção, né, de novas substâncias, né? As transformações químicas elas podem acontecer a todo momento, né? Por exemplo, quando o leite azeda, quando um prego enferruja, né? Então, esses são alguns exemplos de transformações químicas que podem acontecer quando uma fruta apodrece, né? Então, essas são transformações químicas. Necessariamente, nesse caso, a gente vai ter a produção de novas substâncias. Bom, para explicar as transformações químicas, os cientistas eles criaram equações químicas, né, através do que a gente também pode conhecer como reações químicas. Essas equações ou reações químicas, elas demonstram de uma forma direta e bem simplificada como acontecem essas reações. Então, aqui de uma forma bem simples, a gente imagina aí que eu teria a substância A mais a substância B, e aí essas substâncias elas iriam passar por uma transformação e iriam formar uma nova substância que seria a substância C. Então, esse aqui é o esquema mais simples que a gente conhece de uma equação química. As substâncias A e B é o que a gente vai chamar de reagentes. É como se eu tivesse os ingredientes de uma receita. Eu vou pegar esses ingredientes, né, esses reagentes, vou submetê-los, né, a uma espécie de mistura, uma espécie de transformação, e aí, dependendo da condição a qual eu colocá-los, né, por exemplo, se eu aquecer a temperatura, ou às vezes até a temperatura ambiente mesmo, eu vou ter depois a formação de uma terceira substância, que no caso aí vai ser minha substância C, que é o que eu vou chamar de produto. Essa seta, a gente sempre vai dizer que ela indica que está acontecendo uma transformação. Então, veja só, eu tinha a substância A isolada, juntei com a substância B, né? Então, juntei meus dois reagentes, eles vão passar por uma transformação e vão formar aqui a minha terceira substância, né? O meu produto. Então, é mais ou menos isso que eu estou imaginando, né? Então, vamos imaginar, se eu estivesse fazendo um bolo, né, eu teria os reagentes do bolo, né, que seriam os ingredientes, iria misturar, depois eles iriam passar por uma transformação, no caso do bolo, precisaria de um aquecimento, e depois eu iria ter a formação do bolo, né, que seria o meu produto. Então, basicamente, uma reação química, ela vai se apresentar dessa forma. Trazendo para substâncias, né, a gente pode ter um exemplo que é a mistura do óxido de cálcio com água, e aí ele vai formar uma substância chamada de hidróxido de cálcio. É claro que nem todas as reações elas vão ser iguais, né? Do mesmo jeito que a gente tem reações que vão formar, né, um determinado produto, muitas vezes eu posso ter também a decomposição de uma única substância em vários produtos, né? Isso vai depender de qual tipo de reação a gente está falando. Então, olha só. A gente tem, geralmente, as mais comuns são as reações de síntese, ou também chamadas reações de composição. Na reação de síntese, ou reação de composição, ou reação de formação, geralmente eu vou ter dois ou mais reagentes
que vão se juntar, vão reagir entre si, vão sofrer uma transformação e vão dar origem a uma outra substância. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho carbono grafita mais gás oxigênio, vão passar pela transformação, formando gás carbônico e também vão fazer a liberação de calor. Então, aqui eu tenho uma reação de composição. Eu juntei duas substâncias, formei uma terceira e também acabei liberando calor. No outro exemplo, eu tenho magnésio metálico, reage com gás oxigênio e vai formar óxido de magnésio e também aqui vai ter a liberação de luz. Então, observem, nesses dois exemplos eu tive síntese ou eu tive composição. Eu juntei duas substâncias, pode ser duas ou podem ser mais, e eu acabei formando uma terceira, ok? Mas eu posso ter também reações de análise ou reações de decomposição. Nesse caso aqui, eu vou ter uma espécie de inversão, né? Na reação de análise ou decomposição, eu tenho uma única substância que se decompõe em duas ou mais. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho aqui o carbonato de cálcio, que passou por uma transformação, e aí ele vai se decompor formando o óxido de cálcio mais o gás carbônico. Nesse caso aqui, eu tive o envolvimento de uma fonte de calor, né? Quando eu tiver esse delta aqui em cima, isso significa que para acontecer a degradação, a decomposição desse meu reagente, eu tive aqui um aquecimento provocado por fogo, nesse caso. Então, aqui o fogo foi que conseguiu fazer essa separação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e gás carbônico. Esse tipo de reação de análise aqui, ela é uma reação chamada de... tá aqui o nome... de pirólise. Vai ficar um pouco emborrado. Pirólise, ok? No segundo exemplo, eu tenho peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que se decompõe em oxigênio e em água. Nesse caso, eu tenho esse Yzinho aqui, de cabeça para baixo. Nesse caso aqui, eu tenho uma reação provocada por luz. Vai ser uma reação de fotólise. E no terceiro, eu tenho a decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Nesse caso aqui, eu tenho o Izinho, tá indicando que essa quebra, nessa decomposição da molécula de água, ela aconteceu através de corrente elétrica. Então, nesse caso, eu vou chamar essa reação de análise de eletrólise, certo? Então, dependendo de qual foi a fonte que eu utilizei para fazer a decomposição da substância, eu posso ter uma reação de análise do tipo pirólise, uma reação de análise do tipo fotólise, uma reação de análise do tipo eletrólise. Sempre lembrando que cada uma delas vai vir indicada aqui por um símbolo que fica em cima da seta. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem gostado da aula, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.